Senhor nosso Deus, nosso poderoso e eterno Pai, nós te agradecemos esta oportunidade que o Senhor nos dá, agradecemos pela vida, agradecemos pelo sustento e pelas tuas misericórdias que o Senhor tem tido para conosco. Que esse momento agora de adoração, que o nosso coração, Senhor Deus, esteja aberto, para que possamos ouvir a tua voz, que a nossa mente possa assimilar, Senhor Deus, cada detalhe, Senhor Deus, desta mensagem que o Senhor trará para nós nesta manhã. Prepara o coração de cada um de nós, Senhor, para que nós possamos entender verdadeiramente, Senhor Deus, a nossa missão. E que através do nosso coração e nossa mente, nós tenhamos reverência, Senhor Deus, para ouvir a tua voz, colocá-la em prática, Senhor Deus. E também, Senhor Deus, ajudar outros também a conhecer essa verdade tão preciosa a respeito da salvação e da nossa vida eterna, Senhor. Entrego nas tuas mãos o teu servo, irmão Gutierrez, que vai repartir, Senhor Deus, a tua palavra para conosco, Senhor. Que o Senhor use o teu filho e que cada um de nós, Senhor Deus, esteja atentos em oração pela mensagem que o teu servo trará nesta hora para nós, Senhor. Nos ajuda, nos dá a tua paz. Abençoa o restante desta igreja, onde ela estiver, Senhor. Que os anjos do Senhor acampam ao redor deles. E ajude, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, que eles sintam o teu abraço. Por misericórdia, Senhor, já agradecemos por vidas, já, Senhor Deus, curadas, mas tem muitas pessoas, Senhor, que estão, Senhor Deus, ainda necessitando da misericórdia do Senhor. Seja, Senhor Deus, com cada um que chegou aqui, e que esse momento seja de reflexão para a nossa vida futura, Senhor, lá na eternidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ufa, que bom, hein, Nunes, que a gente pode tirar a máscara. Feliz sábado para todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa inundar o nosso coração nesta linda manhã de sábado. Conquanto que estamos vivendo num período de muita aflição e muita angústia, pela graça de Deus nós podemos nos refugiar na tua igreja e no Santo Sábado. Ontem era umas 4:45 mais ou menos, e eu já estava esgotado. E eu cheguei para um cliente e disse assim: ainda bem que amanhã é o sábado, porque nós podemos descansar. Louvado seja Deus porque você veio. Nós estamos programando aí um batismo, sabe? Um batismo, e possivelmente o batismo vai ser no próximo sábado. Temos um casal aqui da classe bíblica, a Maria e o Eglesi. Eles desejaram já há muito tempo serem batizados, e ela vai fazer uma cirurgia, e então ela quer ser batizada antes da cirurgia. E aí eu já vou visitar um casal aqui, que está do meu lado, né? Um casal aqui de Cristóvão Colombo. Talvez eu os visite hoje à tarde, tá bom? Quem sabe do próximo sábado, vocês também já descem as águas batismais, amém? Tudo bem? Estão animados? Amém, louvado seja Deus. Que bom, e todos os outros também, que ainda não foram batizados, que quiserem tomar esse passo ao lado de Cristo, através do santo batismo, nos procure, tá bom? Deus abençoe a todos. Abra sua Bíblia, por favor. Há 2 textos que me incomodam há muito tempo na Bíblia. Me incomodam de eu abrir a Bíblia e eles estarem ali. 3 textos, mas 2 deles, o primeiro está no livro de
Neemias. Neemias capítulo 1. Um é Neemias capítulo 1. O outro é Lamentações, também capítulo 1. E o outro, outra hora, eu passo para vocês. Mas esses dois textos, eles vêm assim, de maneira muito objetiva, quase sempre. Não passo 3 dias, talvez, sem abrir a Bíblia nesses textos. Lamentações de Jeremias e Neemias capítulo 1. E eu fiquei pensando, hoje, pela manhã, novamente, abrimos em Neemias. Essa história é muito conhecida e por causa do tempo, nós não vamos fazer todo o relato, mas pela graça de Deus, nós vamos extrair aqui lições para a nossa vida hoje, o que estamos passando hoje. Abre então a sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias, no capítulo 1, eu quero ler aqui a partir do verso 1. Todos acharam, amém? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Verso 2. Veio Ramani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. E eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados, e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas coisas, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim, e obedecerdes aos meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Eles ainda são os teus servos, e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e também dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Ele disse: eu era copeiro do rei. Feche os seus olhos. Ó grande Deus, Pai amado que estás nos céus, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas ao Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor e toda exaltação. Pai Santo, neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos extrair lições da Tua poderosa palavra. É sim, Senhor, a Tua poderosa palavra. Fale ao nosso coração. Perdoe os meus pecados, pois eu sou falho, pecador e miserável. Mas nesse momento, Senhor, por misericórdia, que a humanidade se retire e o Senhor entre com a sua divindade, entre com o espiritual, entre com o que é santo,
entre com o que é dos céus, para que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nesta manhã, o teu povo possa ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, e que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, haja libertação, haja salvação e também haja esperança no meio do teu povo. Perdoe os nossos pecados, perdoe os pecados do teu povo e fale ao nosso coração por Jesus, amém. Esse texto, este livro é um livro magnífico. Essa história de Neemias é realmente uma história magnífica. Ela fala de reconstrução. O livro de Neemias fala exatamente disto: reconstruir. E o contexto, reconstrução de Jerusalém. Jerusalém estava assolada. Neemias estava em cativeiro. E no cativeiro ele então recebe visitas dos seus irmãos que estavam em Jerusalém. E as notícias eram as piores. O povo não tinha o que comer, não tinha o que beber, estava passando opróbrio, e a cidade, a Jerusalém, a grande Jerusalém, estava entregue a ruínas. Estava a ruínas. Os muros destruídos. Por que esse texto ele me chama a atenção com o texto de Lamentações? Lamentações, capítulo 1, verso 1, diz assim: como está... Quero abrir lá, para ter a íntegra. Lamentações. Como jaz solitária a cidade outrora tão populosa. Esse texto, ele encaixa perfeitamente nesse contexto de Neemias. Sabe? Perfeitamente. E aí Neemias recebe essas visitas. E o texto vem dizendo que ele fica atônico, porque ele não tinha este conhecimento, ele não tinha essas notícias, e essas notícias foram pesadas demais para ele. O que ele fez? Foi orar. E essa oração que nós lemos. Mas, em primeiro lugar aqui, nós queremos vamos meditar na primeira coisa, na primeira ação que Neemias fez depois que chegou em Jerusalém. Isso é interessante. Por que é interessante? Ele ouviu, ele jejuou, orou e depois foi pedir favor ao rei. O rei então concedeu-lhe ir até Jerusalém. E chegando em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez, está no capítulo 3, foi restaurar os muros. Interessante. Restaurar os muros. E eu fiquei pensando, e a gente fica pensando assim, por que primeiro restaurar os muros? No capítulo 9 do livro de Daniel, tem a profecia das 70 semanas, ali, e fala que as primeiras 7 semanas, elas seriam utilizadas para a restauração das praças, das tranqueiras, né, dos portais e dos muros. E Deus também tinha essa preocupação, percebe? A preocupação de Deus era restaurar primeiro os muros. Por que os muros são importantes? Vamos ler alguns textos que falam dos muros. Abra aí a sua Bíblia, por favor, no livro de Zacarias, capítulo 2, verso 5. Zacarias, capítulo 2, verso 5. Nós temos, antigamente,
não existia muros nas nossas casas, né? Havia apenas uma cerquinha, às vezes muito baixa, para delinear apenas o marco do terreno. Hoje não, são muros. E a gente percebe, a gente entende que esses muros são para a nossa proteção mesmo, né? Conquanto que hoje em dia não existe muro para os delinquentes. Nesses últimos 2 meses, por 2 vezes os ladrões entraram no restaurante do lado da farmácia e no escritório de odontologia, subiram a laje e andaram pelaquela barrinha da laje ali. Como é o nome daquilo? Beralzinho de 15 centímetros. Eles andaram ali, curvaram e entraram no consultório odontológico. Então, conquanto que não temos segurança, porque a nossa segurança é o Senhor, mas os muros, eles são colocados para a segurança. Abra sua Bíblia então, Zacarias capítulo 2, verso 5, diz assim: pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro e fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amém? Então os muros aqui representam o fogo de Deus que protege. Amém? Outro texto, Isaías capítulo 60, verso 18. Isaías capítulo 60, verso 18. Nunca mais se ouvirá de violência em tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos. Este verso agora, preste bem atenção. Mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Amém? Os muros então aqui, Deus, Ele remete à salvação. Os muros, eles são representatividade da salvação, proteção e salvação. Obrigado, irmã. Amém, louvado seja Deus. Outro texto, no mesmo livro de Isaías, capítulo 49, verso 16. Preste bem atenção nesse texto. Se o muro é proteção, se o muro é o fogo que protege, nos protege. Olha esse texto, que coisa poderosa. 49, Isaías, verso 16. Vê, nas palmas das minhas mãos te cravei, e os teus muros estão continuamente na minha presença. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Olha que regozijo, e que esperança, e que conforto. Deus dizendo que os muros, os nossos muros, a nossa proteção está continuamente perante Deus. Amém? Louvado seja Deus. Volte no livro por favor, no livro de Neemias. Voltemos ao livro de Neemias. E aí, a gente vai pensar em algumas coisas. Por que é importante os muros? As portas não são importantes? Sim, as portas são fundamentais. Mas as portas são vigiadas, sim ou não? Sim, as portas têm vigias. E os muros, nem sempre. Vocês estão entendendo? As portas, tem lá, ali, os nossos amados irmãos diáconos protegendo a porta. Deus, acima de tudo, e eles protegendo ali a porta, a entrada. Mas os muros, ninguém está vendo. Só o Eterno. E aí se tem uma brechazinha neste muro aqui, o que adianta a proteção ali dos diáconos, se
o muro está aqui rachado ou com alguma fenda. É interessante isso, por quê? Por que Deus começou a restauração pelos muros? Porque Deus quer nos mostrar que nós precisamos estar atentos, não é com as portas, mas sim com os buracos que permitimos nos muros. Sabe? Porque Jesus mesmo disse, no capítulo 10 do livro de São João, Jesus diz assim: o pastor entra pela porta, o ladrão não, pula o muro. O ladrão não entra pela porta. Então, nós não temos que nos preocupar com a porta, nós temos que nos preocupar com os muros que estão, às vezes derribados, às vezes com rachadura, e às vezes com uma brecha tão grande que muitos passam. Por que nós temos que nos preocupar? Nós não queremos os muros para prender as pessoas na igreja, irmão Nunes. Não. Os muros não são proteção para as pessoas não saírem, mas proteção para aquilo que não é de Deus entre. Entenderam? Os muros são proteção para aquilo que é de Deus não entre no templo. E quais são então algumas das rachaduras, algumas brechas que nós temos dado ou temos permitido nos muros da nossa casa? Eu sei, eu conheço a minha casa. Você conhece a sua. E você tem que tapar esses muros. Mas aqui na igreja, no templo de Deus, algumas coisas. As músicas têm entrado por estes buracos nos muros. Músicas que são uma vergonha para a santidade de Deus. Ritmos que são uma vergonha para a presença de Deus. Buracos que temos permitido. Roupas que nós não entramos pelas portas. Algumas roupas que nós estamos usando, que pela porta nós não entramos, só se passarmos pelo buraco do muro. Cada um sabe, não preciso dizer aqui, quer seja aqui no templo do Senhor, quer seja na sua casa. Mas também há também uma corrente litúrgica aí que mais parece com carnaval do que santidade ao Senhor, adentrando nas igrejas do Senhor. Não estou falando das igrejas evangélicas que há no mundo, estou falando da igreja adventista do sétimo dia. Liturgias, e um dia desses, o irmão Everton, tio Phil, falou daqui desse púlpito. Eu peço irmãos que orem por ele, pela família. Ele perdeu o seu papai, ele está no Rio de Janeiro, pela Covid. Ele disse exatamente isso. A igreja coloca um tonel aqui, é um tonel como altar. Liturgias mundanas invadindo o templo de Deus pelas brechas nos muros que nós permitimos. Quando eu falo nós, não é só nós liderança não. Você também que está aí, você que permite, sabe por quê? Ezequiel capítulo 3 não fala de líderes apenas, pastores e anciãos. Fala também de todos aqueles que veem os seus irmãos fazendo coisas erradas e não vão até eles para que eles possam corrigir. Se eles morrerem nos seus delitos,
Deus cobrará o seu sangue, o sangue deles, das tuas mãos. Então não é só a liderança, não é só a liderança da igreja que é responsável, não, irmãos. Todos nós chamados para sermos santos. Todos que são chamados para ser santos precisam entender que eu preciso viver em santidade, mas eu preciso também, pelo poder de Deus, de orientar com muito amor os meus irmãos que não estão vivendo em santidade, porque isso será nos cobrado de Deus. É interessante isso. Esses são os muros e cada um sabe do seu, quais são os buracos. Mas na igreja eu coloquei estes 4: a música, a liturgia, roupas e pinturas, e falta um: a irreverência. Meu Deus, eu estava assistindo um vídeo ontem à noite, uma pregação, uma bênção, que de vez em quando a câmera mostrava atrás da igreja, e atrás da igreja as pessoas estavam conversando, as crianças correndo, sabe? Parecia que a mensagem era só para quem estava do outro lado da tela, que seria alcançado pela mensagem. A igreja estava totalmente irreverente. E no livro de Ezequiel mesmo, no capítulo 7, o próprio Deus disse que essa irreverência que muitos de nós fazemos dentro da igreja tem um único propósito. Sabe qual é o propósito? Expulsar Deus daqui. Olha que sério. Deus disse para Ezequiel que isto é para que eu abandone o meu templo. Que coisa, irmãos. Que coisa. Mas Neemias, ao iniciar antes de iniciar, é claro, esta reforma, e a reforma começa pelos muros, isso é grandioso, para nós a gente precisa entender isso. As reformas precisam começar pela nossa proteção, Neemias, ele orou, jejuou e clamou a Deus. Mas antes de Neemias orar, jejuar, Neemias tinha um sentimento no seu coração. Era um desejo. Palavra tão banalizada hoje em dia, mas se colocada nas mãos de Deus é uma bênção. Amém? Amém. Sim. Uma palavra banalizada, mas se nas mãos de Deus ela é uma bênção. Os desejos. E os desejos são coisas assim, estranhas mesmo. Parece que o desejo tem força. O desejo tem força. E é uma realidade. Humanamente falando, os desejos têm força. Nós estamos há cerca de 50 dias trabalhando de 7 da manhã às 8 da noite. Na sexta, trabalhando de 7 da manhã às 5 da tarde. E no domingo, de 7 às 7, como a Cipolate. Eles falam assim, igual a Cipolate. De 7 às 7, 7 da manhã às 7 da noite, na farmácia. E eu pensei no início, eu não vou conseguir. Mas eu tinha um desejo. Tinha um desejo no meu coração. Tem um desejo no meu coração. E aí eu fiquei pensando algumas semanas atrás, o que o desejo faz? Não estou sentindo cansaço, não estou com nenhum problema, Deus tem sustentado, porque eu tive um desejo, e os desejos, aliado ao poder de Deus, ele é uma bênção, ele acontece, irmãos. Se os desejos forem para a glória de Deus,
realmente aliado ao poder de Deus, à unção de Deus, os desejos acontecem e são uma bênção. O desejo de Neemias era restaurar e reedificar Jerusalém. Esse era o desejo dele. Ele foi para a oração, foi orar, foi buscar a Deus, orou insistentemente e Deus concedeu a bênção para ele. Desejos. Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 13, Paulo diz que o querer e o efetuar, eles precisam ser de onde? De Deus. Nós temos desejos que precisam ser banidos desta carne. Porque os desejos, o querer e o efetuar, eles precisam vir de Deus. Precisam ser de Deus. Por que eu estou falando isso? Por que eu citei este texto? Lá no livro de abra sua Bíblia, por favor. No livro de Êxodo. Capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Verso 18. Moisés tinha um desejo. Moisés então disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés estava pedindo a Deus para que Deus mostrasse para ele a sua glória. Qual foi a resposta de Deus? Verso 20: não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. Ora, Moisés tinha um desejo. Qual era o desejo? Ver Deus, ver a face de Deus. Ele podia? Não, mas ele tinha um desejo. E nós cantamos isto, né? Verei a Deus. Ora, isso não pode ser só de boca, isso precisa ser de coração, de desejo. O desejo, ele precisa ser uma vontade ansiosa, sabe? Às vezes a gente pensa assim, a ansiedade, ela é prejudicial, certo? Nem sempre. Desejo, ela precisa ser uma esperança, uma expectativa ansiosa de que eu vou alcançar aquilo. Não que isso vai me causar ou me trazer uma depressão, uma opressão, não tem nada a ver com isso. Eu quero dizer que as coisas que eu desejo, que você deseja, e que são coisas santas e sagradas, o que, por exemplo? Ver Deus. Mas para ver Deus você precisa viver em santidade. Não é assim que os sacerdotes tinham aquela tiara na sua testa escrita: santidade ao Senhor? O que o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz que somos? Vós sois geração eleita, sacerdote real. Isso não está escrito para apenas nós lermos, não está escrito para que nós colocarmos em prática em nossa vida. Nós somos sacerdote real de Deus. Então, a tiara não pode ser colocada aqui na cabeça, mas ela tem que ser a expressão da nossa vida. Santidade ao Senhor,
Viver em santidade ao Senhor, não só no templo sagrado, mas em todos os lugares para onde quer que Deus nos envie. Precisa haver santidade. Para que isso? Esta praga, por quê? Senão um fogo que purifica. Uma das razões, eu entendo, dessa pandemia, de Deus permitir essa pandemia, que Deus poderia, num sopro, numa voz, num estalar de dedos, Ele poderia ter acabado já com essa praga, mas uma das coisas que Deus espera de nós é santidade, buscarmos mais ao Senhor, buscarmos mais a Deus, viver uma vida em santidade, não dizer, mas viver uma vida em santidade. E muitas coisas aqui que nós poderíamos estar querendo, mas Moisés não podia, mas ele desejava. Moisés não podia, mas ele desejava. Isso me traz, ou isso nos traz, no momento que a gente está vivendo nessa terra. Há uma expectativa, e essa expectativa não é ansiedade, mas é uma expectativa preocupativa ou de preocupação. Alguns assistiram um filme chamado Um Dia Após o Amanhã. Alguns talvez assistiram. Houve uma catástrofe, um meteoro caiu sobre a Terra, um filme. E o filme começava exatamente isso, depois daquele dia. Um dia depois do amanhã. E nós estamos numa grande expectativa, a liderança da igreja e os pastores certamente, no dia depois do amanhã. A igreja de Deus, depois da pandemia. Sabe? A igreja adventista do sétimo dia de Santa Fé, depois da pandemia. Por quê? Hoje, não se pode vir à igreja. Pode? Não, está correto. E você que está em casa, está correto em ficar na sua casa sendo protegido aí. Está correto. Mas você precisa desejar vir. Você precisa ter o desejo de vir. Nós precisamos ter o desejo de vir à igreja. Não pode. Muitos não podem vir, está certo. Estamos aqui seguindo as orientações dos profissionais de saúde, todos de máscara, exceto eu, e todos distantes, exceto os casais, a família. Perfeito, perfeito. Agora, nós que às vezes ficamos em casa, e você que está em casa também, precisa sentir o desejo de vir, mesmo não podendo. Como eu vou sentir desejo se eu não posso? Porque mesmo os desejos que você não pode, vai chegar um dia que você vai poder. E no dia depois do amanhã, um dia depois da pandemia, quando, para a honra e glória de Deus, acabar essa praga e nós podermos não usar mais máscara. Minhas orelhas já estão machucadas. E essa semana eu ganhei uma máscara. Eu quero agradecer a Deus pela vida daquela representante. Eu ganhei uma máscara que pega toda da frente aqui e vai até atrás. Ela não pega nas orelhas não, né? A orelha está queimando já. Desde o dia 20 de março, nós estamos usando máscaras. Mas vai chegar o dia que nós vamos tirar as máscaras. Não vai precisar mais de usar a máscara. Nós vamos poder nos abraçar. Vamos poder pegar nas mãos dos irmãos. E eu sonho que um dia nós, anciãos, estamos ali na porta. Primeiro culto liberado. Nós, anciãos, o Diego e todos os outros, com o pastor, cumprimentando e abraçando, um por um, de todos os irmãos. E quando terminar o último, nós subimos e olhando aqui para o templo,
não vai ter lugar para a gente sentar. A liderança vai ter que ficar em pé. Eu sonho com esse dia, mas ainda não pode. Essa semana, o que me motivou a esse pensamento, a essa mensagem de hoje, as coisas que nós estamos vendo. E essa semana chegou lá na farmácia duas senhoras, irmãs de outra igreja. E uma disse para a outra assim: olha, eu fui na igreja ontem, foi uma bênção. Como eu senti falta da igreja e eu não sabia disso. Como a igreja me fez falta e eu não sabia disto. Então, nós precisamos ansiar, desejar, mesmo não podendo, para que quando puder, você tenha desejo, ou o seu desejo seja concretizado pelo poder de Deus. Sabe, há muitas preocupações, mas eu creio que aqueles que são de Deus ouvirão a voz do Senhor e seguirão ao grande pastor, e será um só rebanho. Eu creio, irmãos. Então louvado seja Deus pela vida de vocês que vieram. Louvado seja Deus pela vida de vocês que estão em casa, resguardados ou se guardando da pandemia. Mas, tanto aqui como aí em casa, tenham o desejo de vir ao templo. Sabe? Tenho o desejo de ver a face de Deus. E para ver a face de Deus, Jesus disse em Mateus capítulo 5, que nós precisamos de ter o coração puro. Bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Então, Deus está nessa expectativa, sabe? Deus quer mostrar-nos a sua face. Deus está ansioso. Imagine que não, claro que está. Deus está ansioso para nos mostrar a sua face. Mas para vermos a face de Deus, é necessário transformar esse coração. Permitir que o poder de Deus transforme este nosso coração podre e caído. Sabe? O ano passado, por diversas vezes, diversos momentos aqui da frente, eu chamei a igreja para que esse ano, alguns vão lembrar, está no YouTube, alguns irão se lembrar, porque esse ano completa-se 25 anos da igreja de Santa Fé. E vários cultos aqui da frente, nós falando com a igreja, dizendo assim: a partir de 1º de janeiro não falte em nenhum culto, porque Deus tem ricas bênçãos para nós no ano do nosso aniversário da igreja. E depois eu pedi perdão a Deus. Sabe por quê? Eu falei dos meus desejos não santificados, com o meu coração, a minha palavra, não foi a vontade de Deus, porque se fosse a vontade de Deus, a igreja não estaria assim. E nós estamos vivendo no ano de aniversário, 25 anos. E eu penso, irmãos, porque o apóstolo Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem, só daqueles que amam a Deus, porque Deus nos ama. Se todas as coisas cooperam para o bem, nós temos que entender que mesmo essa pandemia, ela faz parte do presente de Deus para nós. É misericórdia mesmo. Sabe por quê?
porque nós precisamos acabar com o oba-oba, sabe? Com essas coisas que achamos que estamos fazendo certo. Deus está nos mostrando que nós precisamos de mudança. Deus está nos mostrando que precisamos de mudança. Todos nós, sem exceção. E esse é o presente. Qual o presente? Não é a pandemia. O presente é a consciência de que nós precisamos urgentemente de uma mudança. E quem sabe, a mudança precisa ser iniciada através dos muros na nossa casa e da nossa vida que temos permitido abertura. Eu não sei o que você tem pensado, o que você tem feito. Eu só conheço a minha vida. Mas hoje pela manhã, quando eu orei a Deus, para que Deus me desse uma mensagem para mim e para a igreja, foi essa mensagem que Deus me deu. Então é para mim e para a igreja, tanto aqui como aquela que está em casa. Eu espero, eu anseio, eu desejo que ainda este ano nós possamos fazer uma grande festa ao Senhor nesta igreja, com a igreja cheia, com todos os membros, com todos aqui. Eu já fico imaginando, sabe, como aquele professor que faz a chamada de aula, querendo ouvir: presente, estou aqui, de um por um, desses cerca de 300 membros. Sabe, irmãos, eu sei que Deus também anseia. Eu sei que Deus anseia que nós estejamos juntos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Esse é o desejo de Deus. Mas diversas vezes eu tenho falado com Deus e tenho pedido a Deus para que, e muitos têm orado assim também, para que quando se cumpra o propósito de Deus nessa pandemia, que Ele acesse, ou faça cessar. Então, entendo que os propósitos de Deus não foram concluídos ainda neste período. Agora, quem sabe se só falta o propósito na minha vida para que Deus cesse a pandemia? Porque o pai que ama, ele corrige, sim ou não? Sim. Quem sabe falta você se consagrar e buscar a santidade para que cesse essa pandemia? Não sei. Mas eu entendi que pela misericórdia ou pelas misericórdias de Deus é que eu não fui consumido. São pelas misericórdias do Senhor que estamos de pé e aqui. Então, vamos buscar essa santidade. Imagine se a igreja de Deus se consagrasse a tal ponto de receber a plena unção do Espírito Santo. Vocês teriam dúvida de que essa pandemia iria cessar ou não? Porque a igreja estaria preparada. A igreja estaria preparada para o alto clamor. Não sei da sua vida, eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você quer, mas esta é a mensagem de Deus para nós hoje. Consagrai-vos, buscai a santidade, porque o fim vem. Jesus está voltando. E Deus está nos dando oportunidades grandiosas
para que nós sejamos contados com os salvos. Vamos ficar de pé. Ó Santo Deus, em meio à dor, em meio à tristeza, em meio à pandemia, em meio a tantos e tantos fracassos de nações, de governantes, de líderes, o Senhor provê libertação, salvação e alimento para o seu povo. Louvado seja o teu santo nome, louvado seja o teu glorioso nome, ó grande Deus Jeová, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda majestade. Por isso, Senhor, nós estamos aqui e entendemos nessa manhã, através da Tua palavra, que nós precisamos restaurar a nossa vida, a nossa casa e a igreja do Senhor. E esta restauração, Senhor, ela precisa começar pelos muros destruídos que nós permitimos, que nós mesmos cavamos estes buracos nos muros para refrear os desejos deste contaminado coração. E agora, Senhor, há muitas brechas, Pai. Há muitas brechas, Senhor, em nossa vida. Há muitas brechas, Senhor, em nossa casa. E há muitas brechas, Senhor, na Tua igreja, nos muros da Tua igreja. Mas nesse dia, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Deus de Israel, o Deus eterno, que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, as nossas fraquezas, quebre, Senhor, todas as cadeias e as circunstâncias que ainda nos prendem a este miserável mundo, e nos abrace, Senhor, de uma tal maneira, que nós possamos sentir a Tua presença, possamos sentir a Tua glória, e possamos almejar ver a Tua gloriosa face, Senhor, ó Santo Deus, e através também do Teu perdão, Senhor, o Senhor restaure a nossa vida, restaure a nossa casa, restaure a Sua igreja, Senhor, para que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a nossa vida possa ser uma vida em santidade ao Senhor, possa ser uma vida, Senhor, dirigida unicamente por Deus, unicamente pelo Senhor, Pai. Por misericórdia, Deus, abra os nossos olhos espirituais, meu Senhor, abra os olhos espirituais da Tua igreja, Pai, abra os olhos espirituais daqueles que estão aqui, daqueles que estão em casa, Senhor, para que entendam a necessidade, a urgência, Senhor, de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, Pai. Ó Senhor, quanta luta, Senhor, quanta batalha, Senhor, quanta prova o Seu povo tem passado, Senhor. Muitos de nós, Senhor, temos passado por muitas aflições, muitas angústias, Senhor, mas infelizmente, Senhor, muitos de nós estamos com o povo do passado, como o povo do passado, murmurando, se lamentando, lamuriando, Senhor, ao invés de olhar para o Senhor, olhar para Jesus e entender, ó Deus, entender que essas coisas são benéficas para nós. É verdade, Senhor, porque nos faz a chegar mais perto do Senhor. As provas, as dores, as aflições, as angústias não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós, Pai. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Nos abraça, Senhor, nos ajude, Senhor. Nos ajude a compreender a brevidade da Sua volta, Senhor. Nos ajude a compreender que esta pandemia pode sim servir para a santificação
edificação da tua igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Nós precisamos da tua força, Senhor. Coloque em nós os desejos santos, os desejos sagrados da mente de Cristo, Senhor. Coloque em nós, Senhor, o desejo de santidade, o desejo de nos achegar cada dia mais perto do Senhor, Pai. Coloque no nosso coração, Senhor, o desejo de pregar a tua palavra, Senhor. O desejo de pregar a tua palavra antes que o nosso vizinho morra, Pai, da pandemia, antes que os nossos parentes morram, Senhor. Abra a nossa boca, Senhor, para falar a verdade com amor, Senhor. Fecha a nossa boca, Senhor, para falar asneiras, Pai, para falar coisas que desagradam ao Senhor. Tapa a nossa boca para falar das coisas mundanas, Pai, mas abra a nossa boca para falar do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia, Senhor, para este mundo que perece, Senhor, por falta de conhecimento, por falta de conhecer o Senhor. Nos abraça, Senhor. E por fim, ó Deus, nós lhe pedimos, derrame sobre nós o batismo do Espírito Santo, derrame sobre nós o teu Shekinah, Senhor, que tanto o Senhor deseja, Senhor. O Senhor está ansiando, Senhor. O Senhor está ansiando em derramar o teu poder sobre nós, sobre o teu povo, Senhor. Por misericórdia, prepare esses vasos, Senhor. Prepare cada um de nós e derrame, Senhor, o teu poder. Derrame, Senhor, o batismo do Espírito Santo sobre nós, para que em nome do Senhor Jesus nós possamos proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Obrigado a Deus. Visite, Senhor, o irmão Everton, tio Phil, visite a sua família, Pai. Visite, Senhor, neste momento, Pai, a Marcela, lá no leito. Visita por misericórdia, Senhor. Nós temos propósito, Senhor. Visite ela em nome do Senhor Jesus, ó Pai, por misericórdia. Visite também o Paulo Peçanha, Senhor, o sogro da irmã Cláudia. Visita, Senhor, e visite todos, Senhor, que estão nesta pandemia, sofrendo, Senhor, com essa praga. Que o Senhor possa visitar, Senhor, e para a honra e glória do Senhor, o Senhor possa levantar, como o Senhor levantou a Maria Helena, como o Senhor levantou tantas outras pessoas que estavam lá, Senhor, no final da sua vida, estavam no final da vida, Senhor, lá no vale da sombra da morte, e o Senhor levantou, Pai. Levante essas pessoas para a glória, para a honra e para o louvor do teu santo nome, Pai. Mas nós te pedimos também que o Senhor nos dê desejos, o desejo de estar na tua casa. Nós que estamos aqui, nós temos cultos no sábado, no domingo, na quarta-feira. Que o Senhor nos dê esse desejo, tanto a nós como aqueles que estão em casa, para que quando nós pudermos, a igreja estiver aberta, nós não possamos enxergar nenhum banco vazio, todos os bancos cheios pela presença dos seus adoradores. Dá-nos um sábado na tua presença, Pai. Abençoe aquelas pessoas que irão se batizar. Abençoe aqueles que estão estudando a tua palavra, para que tome essa decisão também. Em nome do Senhor Jesus, amém.